Olá, meu querido, minha querida, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu espero que você também esteja bem. Então, queridos, hoje é 31 de janeiro de 2025 e eu estou aqui dando continuidade à temática que se iniciou no domingo na igreja com o nosso pastor. E a nossa temática tem sido a parte de Deus. Maravilhosa, né? Para nós estarmos meditando nesta temática, a parte de Deus, o versículo hoje se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1 e o versículo 8, o qual nos diz assim: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. O autor do Apacentar, ele fez o seguinte comentário: só existe uma maneira de fugir das heresias e não ser enganado. Conhecer o autêntico evangelho de Cristo e as doutrinas que ensinam como praticar a fé evangélica. Existem cristãos que não se interessam em estudar a Bíblia sistematicamente e por isso se tornam presas fáceis dos falsos profetas. Consequentemente, são enganados e levados por Satanás. E é verdade, meus queridos. Aqui este versículo se refere, trata-se da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas não era uma igreja só. Gálatas era todo aquele povo que fazia parte ali de toda a Galácia. Esse povo, ele fora evangelizado por Paulo, quando ele ainda era, sua fé era recém-firmada em Cristo. Ele tinha tido ali um encontro com Deus, e ele perseguia os cristãos, e depois do encontro com Jesus, Saulo foi transformado em Paulo, apóstolo em Jesus, né? Então ali Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele evangelizou todo aquele povo, né? Mas aquele povo ali, eles eram muito mestiços em termos de religião, porque já tinha adquirido de outros povos, né? Mas ali, depois da evangelização de Paulo, mostrar o evangelho de Jesus Cristo para aquele povo, então assim, eles aprenderam que não precisava mais praticar a lei, a circuncisão, né? Não era mais preciso praticar a lei de Moisés, porque Jesus já tinha morrido por nós e tudo tinha sido consumado. E de repente Paulo ali ele passa por um grande conflito, né, ali com os líderes religiosos, né, o judaísmo, né, queriam ali implantar para aqueles cristãos, novos cristãos, né, os novos convertidos, o qual tinha aprendido ali com o evangelho de Jesus Cristo através de Paulo. Então ali eles queriam implantar novamente a lei de Moisés, ensinar para aquele povo, para aqueles cristãos, que só a morte de Cristo não bastava para ser salvo, mas tinha que fazer a circuncisão, né? Que seguir a lei de Moisés. Então Paulo escreve esta carta aos Gálatas, a toda ali aquela região da Galácia, né? Todos os Gálatas, a todas as igrejas, foi esta carta, né? Paulo ensinando ali para eles que o evangelho verdadeiro era e é o evangelho de Jesus Cristo, né? Então ali aquele pessoal, eles eram mestiços, como eu já falei, e eles, por não conhecer bastante a palavra do Senhor, então ali vinha ali o judaísmo, os falsos profetas, e queriam implantar aquela lei aos irmãos ali da Galácia, né?
Então, Paulo escreve essa carta, falando que mesmo que ele mostrasse um outro evangelho, ou um anjo descesse do céu e pregasse um outro evangelho, que fosse amaldiçoado, que fosse anátema, porque somente o evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro, somente a palavra de Deus liberta, somente a palavra de Deus salva, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para perdoar os nossos pecados. Então, o autor do Apacentar, ele diz aqui que as pessoas que não estudam a palavra do Senhor frequentemente, tornam-se presas fáceis para Satanás, presas fáceis para aqueles falsos profetas, né, que anunciam outro evangelho, dizendo que a nossa salvação não vem somente através de Jesus Cristo, mas sim através da lei. Mas a lei terminou na morte de Jesus na cruz do Calvário, né? Então devemos examinar as Escrituras, estudar as Escrituras, a palavra de Deus, minuciosamente ali para entender, para estarmos preparados, para não cairmos em qualquer evento de doutrina, né? A palavra de Deus vai dizer em Marcos 12, 24, né? Jesus respondendo ali, ele disse: erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, né? Então devemos conhecer as Escrituras e o poder de Deus para não cairmos em erro, para não errarmos. Amém, querido? Tenham todos um bom dia, um excelente final de semana e até a próxima, se Deus assim me permitir.